e a gente queria conversar com você aqui no programa, evidentemente, a respeito desse lamentável leilão de aeroportos que tivemos na última quinta-feira aqui no nosso país, lá em São Paulo. Ao todo, 15 terminais foram concedidos, divididos em 3 blocos. As ofertas se deram em terminais localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro e Amapá. Foram arrecadados pouco mais de 7 bilhões de reais nessas concessões pelos próximos 30 anos, número que foi comemorado lá pelo governo Bolsonaro. Só no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, arrematado por cerca de 2,4 bilhões de reais, houve um ágio de 231% sobre o valor mínimo, que era de aproximadamente 740 milhões de reais. Vocês da Sina estiveram lá em Congonhas se manifestando contra mais essa privatização do terminal lá de Congonhas. Eu gostaria de saber de você, Francisco, como é que o sindicato avaliou mais essa rodada de leilão de terminais de aeroportos aqui no nosso país? O que é que você pode nos dizer a respeito dessas privatizações, Francisco? Bom dia a todos, Anderson. Bom, em primeiro lugar, o processo foi muito esquisito, porque atropelou um cronograma, porque essa rodada estaria prevista para o ano que vem. Eles anteciparam de forma atropelada e muitas questões, inclusive questões de segurança aeroportuária, ficaram em aberta, porque tem as audiências públicas, mas você percebe que, uma vez, a estratégia da ANAC foi atropelar o processo, antecipar ele, e, evidentemente, as entidades, a sociedade, não se prepararam para essas audiências públicas, mas tentamos, através da audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia Legislativa, tivemos audiência com o Ministério Público do Estado, eu, pessoalmente, procurei candidatos aí ao governo do Estado, como o Haddad, por exemplo, conversei com ele, e fui muito claro. Eu digo, um processo desse que entrega ativo da União na véspera de uma eleição é muito esquisito. É muito esquisito. Isso não é hora de estar discutindo a entrega de ativos da União. Evidentemente, isso deveria ser discutido ou com o governo Bolsonaro se reeleito, ou com o próximo governo, se o governo Bolsonaro for trocado. Como também o governo do Estado, aqui de São Paulo, com a privatização de Congonhas, que já é um aeroporto que tem uma operação muito justa. Congonhas já é um porta-avião, e eles estão pretendendo o ganhador, que no caso é a AENA, uma administradora espanhola, mas isso com a bênção da ANAC, de aumentar, a princípio, em 37% a operação daquele aeroporto. Ora, com o tamanho que está dessa operação, no último mês tivemos 3 acidentes no aeroporto. 2 arremetidas e uma colisão de aeronave com ponte. E para nós, do sindicato, para não parecer que é uma questão ideológica, e não é apenas ideológica, é porque somos contra, literalmente, a privatizar alguns aparelhos do Estado. O aeroporto é um exemplo disso, haja visto que em 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, a operação dos aeroportos voltou para a mão do Estado, que é um risco muito grande. Vocês aí no Rio de Janeiro perceberam que depois da privatização do Galeão acharam 1.600 fuzis no terminal de carga aérea, aqui em São Paulo, 700 quilos de ouro sumiu do terminal de carga de Guarulhos. Então, assim, aeroporto é uma das portas de entrada e saída do país, é uma questão de segurança nacional, tem que estar na mão do Estado. Bom, mas voltamos aqui à questão de Congonhas. Tudo isso que eu falei, principalmente da segurança aeroportuária, envolve a nossa categoria aeroportuária, que somos administradores de aeroportos. Então, você tem uma ideia, Anderson, nos 2 acidentes fatais grandes que tivemos em Congonhas, foi o Fokker 100 em 96 e o Airbus, ambos da TAM, em 2007, empregados nossos da Infraero respondem processo criminal até hoje. Então, o sindicato que dá acompanhamento simplesmente a agência libera aumentar o fluxo operacional desses aeroportos, junto com as bênçãos do DCEA, ele vai causar um problema de impacto de mobilidade no entorno do aeroporto. Não sei se você conhece São Paulo, mas ali a região do aeroporto de Congonhas, o trânsito é insuportável.
Imagine aquilo aumentar 37% a mais. Ruído, 37% a mais. Emissão de gases, 37% a mais, sem nenhum planejamento. E o melhor, assim, a cereja do bolo, é que quem comprou, no caso da AENA, a responsabilidade dela é da porta para dentro. Todo o transtorno que ela vai criar no entorno vai ficar por conta de ser resolvido pelo Estado de São Paulo, pelo governo estadual e pelo governo municipal. Governo municipal esse que foi muito omisso. Fez, tanto o governo municipal como o estadual, nesse momento aqui em São Paulo, fizeram a prática do Pôncio Pilatos, lavar as mãos, o que não aconteceu no Rio de Janeiro. Santos Dumont foi retirado da, do pacote para que seja melhor discutido aí no Rio de Janeiro. São Paulo, o governo municipal, estadual, teria a mesma obrigação de dizer não dá para conceder Congonhas, tem primeiro responder a esse risco que é aumentar a operação, responder ao impacto ambiental, ao impacto de mobilidade, a todo o transtorno. E, por fim, Anderson, o absurdo maior. A licença ambiental do aeroporto está vencida desde 2007. Há 15 anos a licença ambiental está vencida. Exatamente. Então, esse é o cenário que eu pude te resumir, e nós tentamos levar essa discussão, mas você sabe que o poder do capital é grande e eles atropelam mesmo e dá a impressão que dá que já estava vendido e tem que entregar. Então, assim, o Ministério Público Federal não se pronunciou, como eu te falei, não tivemos tempo hábil para barrar. Aliás, o sindicato não estava nem querendo anular o leilão. Nós estávamos querendo pedir vistas para que o leilão ocorresse mais para frente, para que voltasse a mudar o texto do edital do contrato, para que a concessionária que eventualmente ganhasse esse leilão, ela também tivesse as responsabilidades da porta do aeroporto para fora, diante dos impactos que eu te falei que vai ocorrer com essa concessão de Congonhas. E é engraçado, Anderson, uma pergunta aí para os nossos ouvintes, para você, para a sua equipe. As ações da AENA caíram depois do leilão. Impressionante como... eu não sei, eu não sou capitalista, eu não sou do mercado financeiro, mas eu tenho uma empresa que adquire um aeroporto, uma joia da coroa, como é chamado de Congonhas, vendido na Feira do Rolo, porque a forma como foi vendido é a joia da coroa vendido na Feira do Rolo. E minhas ações caem, eu não estou entendendo, que eu achei que estava fazendo um bom negócio, mas parece que não. Mas infelizmente, o Francisco, esse é o modus operandi desse governo, vender tudo aí de qualquer maneira aqui no nosso país, entregar as riquezas do nosso país, as joias da coroa, como você muito bem colocou, enfim. É uma trajetória aí que o governo Bolsonaro tem adotado ao longo dos últimos anos de defender, e até porque, não por acaso, essa turma que apoiou Jair Bolsonaro agora está cobrando a conta, essa é que é a grande verdade, né? Você falou aí a respeito dos prejuízos que a gente tem aí em relação à privatização dos aeroportos. Aqui no Rio de Janeiro, o próprio aeroporto Santos Dumont, o aeroporto, aliás, o aeroporto Galeão. O Galeão, exato, o aeroporto internacional do Galeão, ele foi devolvido aqui para o Estado para ser releiloado, né? Reprivatizado. Relicitado, exatamente, esse é o termo. É uma tragédia essa situação que está colocada em relação aos aeroportos do nosso país. Agora, vocês da Sina vão tomar alguma iniciativa aí para tentar reverter esse leilão que foi realizado na última semana, Francisco? Anderson, não só nosso jurídico, como eu te falei, que envolve outras entidades, como, por exemplo, a Associação dos Moradores lá do entorno. Nós estamos... esse processo todo nos fez nos aproximarmos e conhecermos melhor uns aos outros. Então, assim, num primeiro momento, o leilão pode ser anulado. Num segundo momento, há uma discussão de que, por exemplo, se o Lula vencer as eleições, o contrato não seja assinado. Por outro lado, soubemos que a ANAC está trabalhando para assinar o contrato dia 28 de dezembro. Ou seja, é tudo atropelado, sabe? E aí o sindicato, as associações, as entidades, enfim,
estão sendo questionadas se isso tudo foi legal. Olha, depois do orçamento da União, do aspecto do inferno que foi feito nesse país, sem orçamento secreto, orçamento de relator, o que está acontecendo dentro desse governo, eu acho que tudo é permitido aqui, né, nesse país atualmente, sabe? Não existe mais a coisa legal ou ilegal. O debate anterior que você estava tendo aí, falando da justiça, da, 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 das posições do STF, graças a Deus a gente tem ainda o STF, porque o resto está tudo liberado, entendeu? É impressionante como o Brasil está se ferrando com esse processo de privatização, trabalhadores estão indo para o saco. Outra coisa, a gente não vê o usuário nem um passageiro reclamar. Eles vão estar correndo um risco muito maior do que eles pensam, entendeu? E aí depois, as políticas corretivas é bem pior do que as preventivas. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é que é a grande questão. Há uma série de riscos envolvidos aí nesse processo que a gente tem no nosso país. Agora, em relação à mobilização da categoria contra esse leilão, o Francisco, contra esse desmonte da Infraero que tem sido realizado no governo Bolsonaro, os aeroportuários atuaram aí de maneira firme contra essa nova rodada aí de privatização? Sim, nós fizemos uma manifestação que saiu até menor do que prevíamos. Porque é o seguinte, manifestação tem que ser construída. E, como eu te disse, o processo foi atropelado, sabe? Então, assim, hoje, uma manifestação do sindicato, ela tem que ser construída muito a longo prazo, porque muita gente trabalha em home office, não está lá no posto de trabalho, entendeu? Você tem que tirar o sujeito de casa. No caso da Infraero, boa parte da categoria está cedido. Desde que começou esse negócio em 2012 de privatizar, nós mantivemos, garantimos os empregos, porém, essa parte da categoria nossa está cedida a outros órgãos públicos, inclusive está salvando, por exemplo, INSS, Polícia Federal, DENIT, AGU, porque concurso público não existe. Então, o aproveitamento do povo da Infraero está salvando, de certa forma, a administração, a máquina do governo. Então, embora essas pessoas ainda tenham vínculo, recebem pela Infraero, e a Infraero, esses outros órgãos repõem a despesa desses empregados. Então, a mobilização teria que tirá-los também lá da seção onde eles estão e para poder fazer aquelas grandes mobilizações que já tivemos no passado. E uma outra coisa, já é a 7ª rodada, o Anderson, e a categoria realmente está meio que anestesiada de tanta pau. É igual tortura, sabe? Você apanha tanto no pau de arara, para quem foi torturado, e passa a não sentir mais tanto os efeitos dessas porradas, entendeu? E a nossa categoria aeroportuária, infelizmente, ela apanhou demais. A Infraero era considerada a melhor empresa administradora de aeroportos do mundo, tinha know-how. As outras empresas internacionais vinham fazer curso aqui com a Infraero pelo know-how da Infraero. E o mais interessante, o processo que eu te falei é de desestatização, né? Esse processo foi lançado com esse nome, enfim. Só que as concessionárias que estão adquirindo nossos aeroportos, vou dizer, a Zurich, a própria ENA, que adquiriu Congonhas, a Vansi, a Singapura, que está no Galeão, quem mais? Vansi, Zurich, a Inframérica, são estatais de outros países. Então, quer dizer, de desestatização não existe nada. O que tem é uma desnacionalização desses aparelhos, mas que continuam na mão de estatais estrangeiras. Como acontece continuamente nesse processo que está colocado nos últimos anos no nosso país? No caso da Eletrobras é assim também, no caso da Petrobras é assim. Infelizmente, a gente tem um processo de mudança de mãos do controle dessas companhias estatais para empresas que são estatais também, evidentemente, mas localizadas em outros países aí do mundo. A gente tem lá empresas do mundo árabe, enfim, empresas da Europa que estão adquirindo... Chinesa, né? Pois é, exatamente. Adquirindo concessões de empresas públicas brasileiras, enfim. Como você muito bem disse, é um processo de desnacionalização e não de desestatização,
como está colocado. Essa é um importante comentário que você faz aqui a respeito desse processo. Agora, mais grave, o Francisco, é que isso não deve passar, não deve parar por aí nesse sétimo leilão aí que a gente teve na última semana. Esse processo já está previsto para que o ano que vem tenha assim, uma 8ª rodada de leilões que deve incluir os principais aeroportos aqui do Rio de Janeiro, como eu já citei, o próprio Galeão, o Santos Dumont, o Galeão foi devolvido aí, eu citei, ao governo do Estado, ao governo federal, enfim. Você acredita que o próximo governo, caso não seja esse do Jair Bolsonaro, possa dar um freio nessa sanha privatista que está colocada nos últimos anos aqui no nosso país, ô Francisco? Olha, eu posso responder assim, o Ciro parece que se pronunciou contra e o Lula também se pronunciou contra. Inclusive, o Lula tem uma proposta para que a Infraero não acabe, para ser desenvolvida aquele projeto da integração nacional através de aeroportos, que é a aviação regional. O Brasil, por exemplo, ele era integrado pelas ferrovias até anos 50, 60, e depois essa integração acabou, ficou só as rodovias. E o Brasil tem regiões muito características que falta infraestrutura de locomoção, como a região norte. Muitas vezes o sujeito fica 4, 5 dias num barco pelos rios da Amazônia, e se tivesse uma rede de aeroportos regionais, atrairia muito mais a atenção das empresas aéreas, poderiam ser explorados comercialmente também, e integraria mais o restante do país com aquela região isolada. Então, assim, isso é uma proposta do presidente Lula, uma outra proposta também, que até a princípio não concordamos, mas achamos viável, e a operação ficar com o Estado, a operação dos aeroportos, e a exploração comercial ficar com a iniciativa privada. Seria uma parceria, como o próprio presidente Lula fala. Mas, para isso, a Infraero, Anderson, ela sempre foi uma empresa autossuficiente. A Infraero não precisa de aporte do Tesouro, ela construía aeroportos, ela projetava aeroportos, ela administrava aeroportos com recurso próprio. Isso era uma pérola. O mundo inteiro babava em cima da Infraero e ainda fazia aquela política de subsídio integrado, porque da rede Infraero, poucos aeroportos dava lucro, mas subsidiava os demais aeroportos do Brasil, onde você chegava numa cidade, enfim, que o aeroporto não dava lucro, porém ele era moderno, porque era subsidiado com o que arrecadava os demais aeroportos. Então, eu acredito que, por exemplo, um governo Lula, ele resgatará a questão da Infraero e, no caso, por exemplo, a relicitação do Galeão. Campinas está sob processo judicial. O aeroporto de Natal, lá em São Gonçalo do Amarante, está sendo devolvido. Rapaz, é tudo por inviabilidade, ou seja, e o pior, as outorgas desses aeroportos diminuíram, pediram diminuição por conta da pandemia, só que voltou o fluxo normal operacional e continua lá aquela condição especial para o pagamento disso. Então, eu vejo assim, um desmonte e um descarado usar o dinheiro do BNDES para fazer esse tipo de transação. O pagamento está distante. E aí o seguinte, está aquela história, como eu te falei, Campinas, Galeão, Rio Grande do Norte, não quero mais brincar, vou devolver. Por outro lado, esse governo diz que não quer mais administrar, vai relicitar. E assim, relicitando, você pega, por exemplo, o aeroporto de Natal, que não dá lucro nenhum, ele fica isolado. Relicitar para quem? Para você, para mim? A gente vai comprar aeroporto, vai pagar para ter um aeroporto porque ele não dá lucro. Então, o que acontece? Esses aeroportos vão cair sentados no colo das prefeituras, dos estados, vão se deteriorar, as companhias aéreas não vão querer mais pousar lá por conta do risco ser grande demais e aumentar demais o seguro das aeronaves, das operações, e o Estado é quem perde a população, quem perde, o turismo perde, enfim, é um desastre total. Aeroportos são aparelhos fundamentais para o desenvolvimento do turismo, do negócio. Por exemplo, Congonhas hoje tem aviação
executiva, ela é responsável por 12% da operação em Congonhas. Ela vai ser reduzida para 3% com enfiar essa aviação executiva lá para o lado de Sorocaba. Ou seja, a aviação executiva em São Paulo é business. O sujeito quer pousar em Congonhas, ele quer ir para a Avenida Paulista, ele quer ir para Berrini, ele quer ir para onde tem as grandes empresas, os grandes centros empresariais de São Paulo, resolveu o que ele tem que resolver, volta para o aeroporto e vai embora. Então, assim, está dificultando, um processo desse dificulta até para o próprio empresário que vem aqui para São Paulo, que tem, como ele está trazendo investimento. Estava lendo agora aqui, esse tipo de política que fez um dos principais fundos do mundo tirar 19 bilhões de investimento do Brasil. É um desastre a política econômica do seu Paulo Guedes e Companhia Limitada, sabe? E aí pega, desculpa, esse sujeito, esse tal de Tarcísio, que está aqui como candidato ao governo do Estado, e que tem como objetivo somente vender ativo, juntamente com a política do Paulo Guedes, abençoado pelo mito. É complicado. Eu não estou te escutando, Anderson. Pronto, agora reabri aqui o microfone. Eu dizia que é uma tragédia completa, o Francisco, porque nesse caso aí, como você muito bem citou em relação à privatização dos aeroportos, o que está em discussão é a segurança e a soberania nacional. Esse é um detalhe importante que a gente precisa colocar aqui no que diz respeito a esse processo de privatização dos aeroportos aqui no nosso país. Lamentavelmente, a gente observa esse quadro que está colocado a partir da gestão Bolsonaro e a gente espera, evidentemente, que isso mude aí em um eventual próximo governo aqui no nosso país. Francisco, a gente vai continuar acompanhando esse processo com vocês da Cine. Eu te agradeço demais a tua entrevista aqui no nosso programa de hoje. A gente vai voltar, muito provavelmente, a conversar ao longo dos próximos meses a respeito dessa situação e a gente espera que haja uma reversão desse processo que está colocado no nosso país de entrega dos equipamentos dos aeroportos aqui do Brasil. Francisco, muito obrigado pela tua participação e parabéns aí pela mobilização de vocês do Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Queria agradecer também por abrir esse espaço para nós e parabenizar o seu programa, a forma como você conduz, porque você toca em temas que, infelizmente, a grande mídia não toca. Não sei porquê, você sabe, bom, mas o seu programa não. O seu programa ele vai aonde precisa ser discutido. E é isso que o Brasil está precisando nesse momento. Anderson, um grande abraço a você, a todos, e conte sempre com o nosso sindicato, a hora que vocês quiserem.